Existe algo curioso que eu percebo em clínica. Poucas pessoas elas conseguem fazer a pergunta certa, sabe, para si mesma. As perguntas que aparecem geralmente são: quem eu sou, qual é o meu propósito, o que eu quero da vida. Mas existe uma pergunta diferente, mais profunda, que leva para um caminho completamente diferente, que é assim: do que eu continuo fugindo? Porque muitas vezes a dor, ela não vem daquilo que aconteceu, ela vem de um esforço de não olhar, de não sentir, de não reconhecer. E fugir dá trabalho, né? Muito mais, porque requer energia. Mas quando você faz essa pergunta assim de verdade, em algum momento o seu inconsciente ele vai trazer a resposta. Eu sou Paula Bortoleto, psicanalista, e você está no canal O Chamado do Inconsciente. Aqui é um espaço onde a gente fala sobre tudo aquilo que muitas das vezes conduz a nossa vida sem que a gente perceba. Olha, ao longo dessa temporada, a gente falou sobre muita coisa. Sobre repetir os mesmos padrões sem saber porquê, sobre as partes de si mesmo que a gente rejeita e tenta esconder, sobre a crise que desmonta tudo, sobre a máscara que a gente usa e esquece até que está sendo usada, sobre o chamado que insiste e sobre aquilo que está querendo nascer. São temas diferentes, mas tem algo que atravessa todos eles: a disposição de olhar, não de resolver, não de entender tudo de uma vez, só de olhar. Porque sem isso, nada do que a gente conversou aqui vai mudar alguma coisa de verdade. Você imagina uma pessoa que passa a vida inteira repetindo a mesma frase. É assim mesmo, segunda-feira horrível, mas é assim mesmo. Trabalho que não faz sentido, mas é assim mesmo. Uma vida que parece menor, sabe, do que deveria ser, mas é assim mesmo. A família dela viveu assim, o meio dela vive assim, ela aprendeu que era isso. Até que alguma coisa muda, não lá fora, porque nada muda lá fora. O que muda é que ela para de mentir para ela mesma. E naquele momento, sem nenhuma resposta nova, sem nenhuma grande descoberta, começa a transformação. E olha que interessante, não é porque ela encontrou alguma coisa, mas porque finalmente ela olhou para aquela sensação que sempre teve lá, a de que a vida não podia ser só isso. E é muito interessante, porque às vezes a pessoa, ela quer tanto se encontrar que ela vira uma caçadora de tesouro emocional. Ela compra livro, ela faz curso, ela consulta mapa astral, ela faz teste de personalidade. Mais um livro, mais um curso. Entendedores entenderão, que a gente conversa muito sobre isso. E ela continua evitando o único encontro que realmente importa, que é com ela mesma, né? O Jung, ele acreditava que o sofrimento, ele aumenta quando a gente se afasta daquilo que a gente é. E ele diminui quando começa a se aproximar daquilo que a gente é. Então, olha que interessante, né? E isso não tem nada a ver com gostar de tudo, nem de virar uma pessoa perfeita, luz, sem conflito. Não é nada disso. Significa a gente parar de se dividir entre quem você é e quem você acha que você deveria ser. Profundo, né? Pensa sobre isso. Porque existe algo que eu percebo com muita frequência e que tem muita gente que confunde. Porque existe uma diferença enorme entre mudar quem você é e aceitar quem você é. Você já pensou sobre isso? A maioria das pessoas, gente, passa a vida tentando se corrigir, se encaixar, se adaptar, tentar ser uma versão diferente de si mesmo. Mas existe um processo muito legal que o Jung chamava de individuação, que é basicamente isso. É o caminho da gente se tornar quem a gente realmente é. Não é uma versão melhorada, não é uma versão corrigida. É você, de verdade. E esse processo, ele não acontece quando a gente se torna alguém diferente. Ele só acontece quando a gente para de se abandonar. Esse é o último episódio dessa primeira jornada.
E eu não vou deixar nenhuma pergunta hoje aqui para você. Eu vou deixar apenas um desconforto, como sempre. Em algum momento dessa série, algo tocou em você? Uma frase, uma história, uma ideia que ficou? Pensa, segura o silêncio. Esse é o seu inconsciente sinalizando por onde começar. Confia nisso, vai dar certo. Olha, que jornada a gente percorreu até aqui, hein? No começo, a gente falou sobre repetir a mesma história e hoje a gente termina num lugar completamente diferente. E não é porque você encontrou todas as respostas, mas é porque você começou a fazer perguntas melhores. E a individuação, esse processo de voltar a ser quem você é de verdade, não é uma linha de chegada, é uma relação. É uma relação mais honesta com você mesmo. A gente descobre quem a gente é todos os dias. E isso por si só já é o caminho. O inconsciente fala. A questão é, a gente está disposto a escutar? Eu sou Paula Bortoleto e até que o inconsciente nos chame novamente.